Olá, alunos! Aula passada a gente iniciou o conteúdo do quarto bimestre. A gente falou sobre estratificação social segundo Max Weber. Então, o que vem a ser estratificação social? Estratificação social remete à divisão social em estratos, em camadas sociais. Então, estratos tem a ver com camadas sociais. Então, são relações assimétricas por quê? Porque há ricos, pobres, pessoas que possuem um maior prestígio social, pessoas que possuem um maior prestígio político, né? Detém um maior poder. Então, a estratificação a estratificação social, segundo Max Weber, se dá por 3 critérios. A estratificação social, denominada classe, que remete ao poder aquisitivo, né? O poder econômico, né? Então já está dizendo classe, poder econômico. A estratificação social por estamento ou status social, né? Que tem a ver com o prestígio social que a pessoa possui, né? Então, o professor ele pode não ter dinheiro, mas ele pode ser bem visto no meio social, bem visto pelos alunos, ou o contrário, né? E a estratificação social pelo poder político, pelo prestígio político, né? O poder que a pessoa exerce no meio social. Então, são esses três tipos de estratificação. No capitalismo, há a possibilidade de ascensão social, ou seja, a questão da mobilidade social. Você pode mudar de um patamar, de um estrato social para outro, de uma camada social para outra. Então você pode, através do seu trabalho, ganhar dinheiro e ascender, ter um poder aquisitivo maior e se tornar uma pessoa rica. Então você vai ascender ao status com base na classe, né, o poder aquisitivo. Você pode ascender socialmente e mudar de um grupo social para outro devido ao seu prestígio social, né? A exemplo dos influencers, né, que eu já expliquei a vocês, né? Uma pessoa ela tem um prestígio social e esse prestígio social também consegue fazer com que ela ganhe dinheiro com isso, né? Através dos seguidores, né? A pessoa faz propaganda de produtos, esse tipo de coisa. E pelo poder político, né? Pelas influências políticas que a pessoa possui, né? Ela consegue ascender socialmente. Então há a possibilidade de mobilidade social. Mas a gente pode traçar uma analogia com o passado. E até mesmo com outros países que a gente vive, comparado com o Brasil, né? No capitalismo é muito difícil você ascender socialmente, haver essa mobilidade social. Contudo, há a possibilidade. Mas em outras sociedades, tanto do passado, mas com outras culturas fora do Brasil também, é muito mais difícil, porque são estratos sociais que são fixos, né? Vamos dar um exemplo. Na Índia ainda existe sociedades de castas, né? O que são castas? São meio que são estratos sociais que são fixos. Então você nasceu naquele estrato social, você vai continuar naquele estrato social. Ainda há resquícios desse pensamento na Índia, né? No passado desse país, essa questão das castas, por exemplo, se você nascia numa casta X, que era uma casta que estão na base da pirâmide social da Índia, né? Do meio social da Índia, você não podia mudar para uma casta acima. Ou seja, seu nascimento determinava onde você iria ficar. Então você não podia ascender socialmente, mudar sua condição de vida, melhorar sua condição de vida. Outro exemplo, nos países socialistas, não há essa possibilidade de mudança, de mobilidade social. Uma pessoa, um médico, um pedreiro, qualquer pessoa do meio social, ela é todo mundo igual. Ninguém pode ascender socialmente. Só existe um ditador que manda e os outros têm que obedecer. Outro exemplo também na época do feudalismo, no período do feudalismo, na Idade Média. Então, no sistema feudal, existia a questão do estamento, né? O status social. Você nascia no determinado estado social, você até poderia mudar, mas era muito complexo, era muito difícil você sair era um camponês e se tornar um cavaleiro, por exemplo, se tornar um nobre
Isso era quase impossível de acontecer. Então, ao longo da história do meio social, do convívio, no convívio em sociedade, existiram diversas formas de estratificação social. A estratificação social, a divisão em camadas sociais, já existe desde os primórdios do meio social. Quando o ser humano começou a formar comunidades, formar cidades, começou a divisão em camadas sociais. Vou fazer uma analogia com filosofia. Se a gente partir para a filosofia, quando a gente estuda a Grécia Antiga, existia já a estratificação social, só que mais, por assim dizer, primitiva. Não que é a idade primitiva, estou falando assim, comparado com o contexto contemporâneo, né? Contexto que a gente vive hoje. Na Grécia Antiga, os homens, por exemplo, quem poderia participar do ato democrático de debater na Ágora, né, que era a praça pública, né, onde as pessoas debatiam as questões políticas ligadas à cidade, né? Então a polis grega, polis quer dizer cidade. Então a política surgiu na Grécia Antiga por esse critério, né? Então as pessoas poderiam dar sua opinião. Então era uma democracia. Cada pessoa poderia dar sua opinião. Contudo, havia restrições. Pessoas escravizadas não poderia participar, ou seja, quem era escravo dificilmente poderia sair da condição de escravo, ele ia morrer como escravo. Então o escravo não era considerado nem humano, ele não podia participar da vida social, ou seja, ele não podia participar do ato democrático. As mulheres na Grécia Antiga não podiam participar de debates na Ágora, ela não tinha voz. Ela estava ligada mais à vida em família, a questão da reprodução, né? Então ela não poderia debater. Então havia essa limitação. Então na Grécia Antiga, a mobilidade social também, na antiguidade grega, antiguidade clássica, a mobilidade social era muito restrita. Na época do feudalismo, também era muito restrita. E na idade contemporânea, há a possibilidade de mudança social, só que quem detém os meios de produção, quem possui o capital, quem possui o maquinário ou o dinheiro para investir numa empresa, dificilmente ele vai ficar pobre. E dificilmente um operário vai se tornar o dono da empresa. Porque quem possui o dinheiro detém os mecanismos para gerar mais dinheiro. Então quem possui o capital consegue gerar mais capital. Uma pessoa que está iniciando num determinado comércio, é muito mais difícil ela conseguir ascender socialmente, ganhar dinheiro com aquilo. Então há essa possibilidade de mobilidade social, dessa mudança social no capitalismo, em nossa sociedade. O Brasil, os Estados Unidos, por exemplo, que o sistema é capitalista, né? Há essa possibilidade de mudança social, só que é limitada. Não é algo que eu possa dizer assim, hoje eu vou mudar de grupo social. Não é assim que funciona. É muito mais difícil. Só que há possibilidade, comparado com as culturas do passado e comparado com outros países que o sistema democrático não é respeitado. Então é isso, pessoal. Próxima aula a gente continua o debate sobre estratificação social. Fiquem com Deus e até a próxima aula.